Júlia. O tema é harmonia existencial. A especialidade é a harmoniologia. Definição: a harmonia consciencial é a condição de equilíbrio geral cosmoético da vida intra e extrafísica da consciência lúcida, com a eutimia possível, satisfatória quanto ao próprio nível evolutivo, empregada ao máximo nas pesquisas da conscienciologia. A manutenção harmoniosa entre os autopensenes e os xenopensenes. A harmonização convivencial das realidades da vida intra e extrafísica. A existência mais harmonizável possível com a evolução consciencial. A harmonização tendo início com o próprio soma. O ritmo harmonioso do trabalho pessoal. A manutenção da coexistência pacífica com a natureza. A harmonia ideativa da cabeça fria. A minimização das competições, concorrências e conflitos. As pesquisas e análises profundas da harmonia comportamental integrada. O harmonograma pessoal, medindo a extensão da harmonia vivencial. A busca da ordem, da euritmia e da estilisticologia na tudologia. O autoajustamento à cadência do fluxo cósmico. A autorreconciliação interconsciencial generalizada. O equilíbrio da ficha evolutiva pessoal. Agora nós temos na argumentologia a indiciologia, onde há uma longa série de indícios da generalização da estética nas técnicas abrangentes cosmovisiológicas das pesquisas científicas teáticas da conscienciologia. Por exemplo, aqui tem 20 dispostas na ordem alfabética. Agora, na remissiologia, destacamos 5 verbetes: bem-estar, consciência harmonizada, equilibriologia, eutimia, protimia. Frase enfática: a condição da harmonia existencial há de ser mantida sempre pela consciência de maior força presencial, capaz de influir no equilíbrio amplificado do holopensene doméstico ou grupal. Questionologia: você busca manter a harmonia existencial em todos os setores e em todas as naturezas de experiências? Agora, pergunta: minha filha foi morar com um rapaz que é usuário de crack. Com menos de um mês ele entrou em crise e ela voltou para casa. Porém, continua saindo com ele. Eu não consigo aceitar essa situação. Vivemos em conflito, não sei o que fazer, pois, entre essas outras coisas, ela tem um filho de 2 anos que não é filho dele, que visivelmente está perturbado. Olha, o problema aí é o seguinte: vai com muito amor e carinho e leva o rapaz para o psiquiatra. É a melhor coisa que você faz. Vê se interna o rapaz uma temporada. Estou separada de fato há mais de 1 ano. Moramos na mesma casa, onde cada um vive em um andar diferente. Não conseguindo vender nossa casa, que poderia ajudar na conclusão da separação. Isso seria um gargalo evolutivo? O que estaria faltando? Olha, tudo pode ser, né? Agora, pensa positivo. Agora, a casa que vocês querem vender é a mesma que vocês estão morando? Você precisa de ver com calma. O ideal para vender é desocupar a casa. Eu não sei se é, né? Qual seria a típica sinalética de um assédio mental somático sob pressão holopensênia provocada por uma outra consciência assediadora, enquanto na posição de assediado e de assediador inconsciente? É possível a pessoa sem parapsiquismo desenvolvido identificar e bloquear esse assédio? Escuta,
a vontade é a maior força que uma pessoa tem. Se ela quiser, através disso, ela consegue fazer o desassédio. Não precisa ter, assim, um desenvolvimento enorme, não. Se o problema é com a pessoa, quem manda no corpo dela e na psicosfera é ela. Ela consegue superar. Irei começar a faculdade de arquitetura. Qual a sua opinião sobre a profissão? Não, é muito bacana, muito boa, positiva, pode ajudar muita gente. A pessoa que mais trabalha comigo, mais diretamente, no meu escritório, é um arquiteto. Como continuar meus estudos de conscienciologia, sendo que a faculdade exige muito tempo do aluno? Esqueça a conscienciologia e arranca o sutiã e meta os peitos. Eu sei que você é homem, eu estou falando que isso é para todo mundo. O processo é abrir o tórax, enfrentar a situação. Qual a importância do happy hour com os amigos para a harmonia consciencial? Seria a ampliação do marxismo nesses encontros o principal êxito evolutivo? Olha, happy hour ajuda, desde que não tenha muita bebida, narcotráfico e outras cositas mais, isso pode ajudar demais, não há dúvida. Vale a pena pensar nisso, é isso? Agora eu queria falar uma coisa para vocês. Nessa questão do processo da harmonia e do bem-estar, há umas coisas muito interessantes hoje, que o próprio povo tecnicamente hoje admite, que é o seguinte: eles acham que a melhor situação para uma boa condição assim, de harmonia da pessoa, principalmente, por exemplo, na minha idade, que é o mais difícil, porque todo mundo aqui vai envelhecer. Envelhecendo, vão aparecendo os problemas. Então, hoje, eles acham que tem duas coisas que ajudam demais. Uma boa vitalidade da pessoa. E, segundo, a resiliência. Agora, o que é a vitalidade? É a saúde física e mental boa. E a resiliência é a capacidade de recobrar do estresse rapidinho. Agora, veja, eu ganho disso aqui. Eu acho que eu vou começar a envelhecer daqui a pouco. Se eu for seguir isso aí. Você está entendendo? Mas então vocês olham, é vitalidade e resiliência. Agora, a resiliência está sendo tomada, do ponto de vista científico, como sendo a capacidade, vamos dizer, veloz, psíquica da pessoa recobrar todo o estressamento que ela passou. Isso é que é a resiliência. Não, todos os percalços. A autorrestauração imediata é aquilo que eu falo aqui. Agora, veja, hoje eles já estão admitindo isso, dentro da gerontologia e os estudos da cognição da pessoa, do geronte. Então, veja, isso é harmonia existencial. Estão começando a chegar nessa ideia, né? A ideia é boa. Agora, aí entra o bem-estar, a disposição da pessoa, o equilíbrio íntimo, a alegria, vamos dizer, otimismo. E isso aí que o meu amigo lá, o Eduardo, chamou, que é a mega fumigação, que é o que nós vamos fazer aqui hoje. Eu já marquei ali, 1h45, a hora que eu paro, que eu vou deixar sempre aí para me ver. Mega fumigação. Nessa época de tanto dengue... Pensando bem, tem a ver com Zéfiro, né? Mas ele matou o charada, eu comecei a rir, começamos a rir, nós todos estávamos lá, a hora que ele falou, ele tem razão. Fumigação. É a mega fumigação. E vocês aí, principalmente no Avendário, né? No Adélio, que ainda não chegou, né? Vou fazer a fumigação nesse meu povo, né? Mas fala. O senhor correlaciona a questão da força presencial
com essa capacidade da pessoa harmonizar o ambiente, né? Você podia falar mais sobre isso? O caso todo é o seguinte: quando a pessoa ela tem uma força presencial forte e dentro dela ela tem já um determinado equilíbrio, ela influi de uma maneira ascendente sobre o holopensene local. Por isso, uma das coisas é o seguinte: um serenão, se ele aparece no lugar, se uma pessoa tem boa capacidade, ele vai perceber que tem alguém diferente, devido à força presencial do serenão. Então, isso é importante pensar nessa história. É o que acontece às vezes quando eu sinto, por exemplo, a presença e faço assim, né, com a energia, o povo vê. Isso tudo mostra a força presencial da pessoa, que é justamente isso aqui: a harmonia muda naquele ambiente. Então, é o equilíbrio. É uma condição, uma maior força presencial capaz de influir no equilíbrio amplificado. Quer dizer, expande o equilíbrio local. Isso é um fato, que é um prolongamento. O que é que eu falo? Que geralmente nós temos como se fosse um nevoeiro que acompanha a gente. Se esse nevoeiro, por exemplo, ele é mais positivo, sai de baixo. Por isso que é que tem aquele negócio do desmancha-roda, o serenão e tal. Todo mundo vai abrindo alas para deixar passar. Entende? Que é diferente do o corredor polonês. É o contrário do corredor polonês. Então vale a pena pensar nisso aí. A ação funciona. É um fato. Entende? Sim. A resiliência, quando a pessoa tem esse aspecto aí forte nela, não pode favorecer com que ela banalize o processo e torne a recair no mesmo erro mais rápido? Não. A resiliência aumenta a disposição da pessoa, ela não vai cair. Isso aí não tem nada a ver. O processo da pessoa cair nas coisas, isso é porque ela tem a força de vontade fraca, né? Ela é frágil, ela está na fase ainda de recuperação, ela não tem resiliência. Quem tem, sustenta. Quem tem, está por cima da carne seca. Não vai se deixar escorregar de novo. Eu e minha dupla estamos treinando em conjunto práticas de energia em nossa casa. Gostaria de saber sua opinião no fato de mexer com energia à noite, várias vezes na semana, antes da minha tenebra. Isso pode acarretar algum contrafluxo ou devemos ter alguma precaução com relação às práticas? Minha companheira ainda não é tenepsista. Não, eu não vejo nada demais nisso. Se a intenção é boa, não tem nada. Olha bem o ambiente. Se a intenção é boa, vai em frente. Pode ajudar, vai melhorar. Toda pesquisa, toda ajuda, toda investigação, todo experimento com energia, desde que haja boa intenção, vale a pena. Ficam estudando o claviculário da existência. Por quê? O estado vibracional é a chave geral. É o claviculário. É o jeito, é uma saída. É melhor isso do que, né, ir para como é que é lá o que o cara falou? Crechona. Crechona, quer dizer, uma creche grande entende? É melhor, né? Quem é que está na crechona aí? Pode falar. Oi. Eu queria duas coisas, por favor. Sim. Explicar qual é o tipo em neologia, qual é o tipo da harmonia existencial mal aplicada? Neologia. Você já olhou lá na Ensembologia? Não. Então olha. Ah, desculpa. Então tá bom. É que eu comecei a ler, e estranhei. Depois você olha lá. Se você não entender, você volta a falar. Qual é a segunda? A segunda, eu resolvi investir mais em estudar. Eu estou fazendo um trabalho
estudando as energias conscienciais, tudo que você está publicando, eu percebi uma necessidade maior de investir em conhecer mais, né, teoricamente, eu tenho muita prática sobre energias conscienciais. Então, eu queria, a manipulação da energia em geral, eu queria que você dissesse como é que você está estudando mais o EV, porque eu estou querendo fazer isso também. Eu acho que seria bom você ver tudo que tem nos verbetes sobre EV. Os verbetes? Onde é que está escrito EV? Tá. Vai ter muita repetição. Tem. E do processo da parafatologia, Uhum. existe, toda vez eu falo em EV. Mas agora, insista com isso, você vai acabar vendo a opção de... eu estou vendo que está se tornando uma necessidade muito grande para mim. Aí eu fui pesquisar a questão das 40 manobras, eu encontrei 39 no capítulo 586 do Progestologia. Sempre é 39, espera aí. porque é a 40ª, Espera aí. que é o banho extrafísico. Espera aí. E tem citadas 42 no 200 teáticas. Sim. Aí nesse trabalho que eu estou fazendo, eu juntei e intercalei as que estava faltando de um e de outro. Então deu 52. Aí o trabalho está em cima dessas 52. Se você for olhar sensações, eu li. Todos os processos de experiência que a pessoa tem, certos sinais da sinalética, sabe? Então, tudo aí aumenta. Eu queria ver o negócio do EV. Tá bom, obrigada. Tá bom. Quem é que está com o microfone? Tem mais gente aí hoje? É você? Essa listagem aqui está bem interessante, tem vários itens aqui, Valdo, mas aqui na página 38, queria que você comentasse um pouco mais sobre o item 15. Reprodução. A meta primordial de instalar no holopensene intrafísico os recursos de reeducação possíveis, com a redução máxima de atritos, entropias e conflitos, a semelhança do holopensene das comunex evoluídas, onde se desenvolvem os cursos intermissivos. Então, você veja bem, o problema todo é o que nós tentamos fazer aqui. O tertuliário foi feito a partir disso, assentado nisso. A pretensão é essa. Então, aqui é como se fosse uma simulação, uma caricatura dos processos do curso intermissivo. E a comunex também, do jeito que é. Então, o holopensene é por aí. Tem que ser uma coisa do jeito que nós estamos fazendo aqui. Uma situação de muito debate, muito mental soma, entende? Mas de uma maneira equilibrada, tranquila, sem má intenção. A intenção é essa. É porque aqui se comentou também a questão da Cognópolis no item 5, né? Que tem uma relação direta com isso. A vanguarda da personização da vivência do paradigma consciencial da conscienciologia, evoluindo pouco a pouco no bairro Cognópolis, em Foz do Iguaçu, Paraná. Agora aqui é o que a gente fala. Vamos estudar o Conselho dos 500, participar da Ágora, ver todo esse problema dentro, por exemplo, a Vila Consciência, os condomínios aqui da Cognópolis, e a CCCI, como é que funciona, e a gente dentro disso. Qual a participação que a gente tem? Eu falei alguma coisa disso também lá no convite aos intermissivistas. Eu falei alguma coisa nesse sentido. Eu passei para 110 itens, sabe? É grandão maior. Agora, o outro também é grandão. O outro que eu fiz, esse para-estamento, que é tudo do mesma época lá para julho, nós vamos falar. As duas é que nós vamos fazer o curso, que o Lógico pediu aí para a turma. É o para-estamento e o convite aos intermissivistas. O para-estamento tem relação com o processo intermissivista. Isso eu queria entender essa relação. Você não, a relação por causa dos estamentos, por exemplo, do evoluciólogo. Processo extrafísico, é tudo deles. E essa lista que o professor fez foi de tipos de paristamento ou é outra coisa? Não, ou de deliberações? 7 tipos. Tá, 7 tipos. Mas e deve ter deliberações, né? Que... Tá, entendi.
Entendi. Você vai ver depois. Ah, então tem... Eu pedi para ele para tirar logo, já entregar para vocês dele. Como é que é? Professor, aqui à sua esquerda, no A. Na página 35, detalhismo, sinergismologia. Eu entendo até certo ponto os dois últimos sinergismos. Eu gostaria que o senhor pudesse aprofundar. Pode ser? Sim. Qual que é aqui? É aqui, sinergismologia. Sinergismo, os dois últimos. Os dois últimos? Isso, sinergismo da vontade inquebrantável e senso de dever tarismo. Corretamente encaixada as funções do maxi-mecanismo multidimensional interassistencial. É esse? Isso aqui é o seguinte, é a mini peça, a pessoa que já está bem entrosada com o maxi-mecanismo assistencial. Então, quase sempre é aquela pessoa, por exemplo, um tenepsista veterano, é o mais comum desse povo. Agora, o sinergismo dos acertos evolutivos, pensenosfera, holosfera, harmonizados. Aqui é só a pessoa pensar no seguinte, os acertos evolutivos, isso mexe na pensenosfera da pessoa, ou seja, toda a holosfera que ela tem, o holopensene que ela mora, aquele local que ela está, isso aí influi na holosfera geral, ou seja, no cosmos todo. Eu estou vendo que aqui eu acho que tem 2 espaços no harmonizados, tem? Eu vou olhar isso aqui, esse aqui para mim é 2 espaços. Como nós não deixamos, né? Também? Harmonizadoras, tá? Mas olha, ficou claro isso aí? Como é que é? Então, o processo nosso é melhorar o nosso holopensene de acordo com a holosfera do cosmos. Isso, então, essa harmonia aí é que é a básica, é a que manda em tudo. E, professor, a gente pode considerar, então, que o momento em que a gente... Aqui, ó. É o momento em que a pessoa entra no fluxo do cosmos, a hora que ela entra nas tarefas que ela vai fazendo, esse senso, né, que a pessoa tem de conseguir realizar as tarefas dela, isso vai harmonizando também? Vai. Mas o caso todo é o seguinte, quando uma pessoa, ela harmoniza a vida que ela tem, ela se harmoniza com as outras coisas do cosmos. Tudo que tem, o fluxo do cosmos. Porque perante o cosmos, mesmo quando tem terremoto, vulcão, tsunami, o cosmos é harmonizado. Uma pessoa, por exemplo, se ela então vive harmonizada dentro disso, a tendência dela é receber bônus de equilíbrio. Ela recebe isso sem parar. Entende? Então, por exemplo, ela tem que aprender a combater a euforia excessiva. Por isso que eu falo muito euforia, primené, cipriene, extrapolacionismo. Vocês têm que começar a entender isso, vocês vão começar a ter isso. E a maioria aqui nunca teve isso em vidas anteriores. É a primeira vez. É aquilo que eu chamo, são verdadeiros bônus energéticos, evolutivos, cosmoéticos e interdimensionais. Então, esse encaixe entre o holopensene da pessoa com a holosfera do cosmos acaba com o processo todo de conflito, ansiedade, está entendendo? O problema do dilema, os impasses, as dúvidas grandes, tudo isso vai desaparecendo. Agora, a base de tudo para o povo entender é a diminuição da conflitividade. Isso é que é a base. Porque a hora que você se encaixa com a para-humanidade evoluída, não há mais conflito. Conflito grande não vai ter. É lógico que você vai pensar cada vez mais em conflito, muito mais do que você pensava antes. Mas para assistir. Não é mais para sofrer. Sofrer e sentir são 2 verbos totalmente diferentes. Presta atenção. E sentir.
Você tem que sentir a harmonia do processo. Para isso, você tem que saber cada vez mais o que é conflito. Então, uma pessoa que deixa de ter conflito é quando ela começa a pensar mais no conflito dos outros. Se eu fosse mostrar tudo que eu recebo aqui, todo dia, os dramas, novela da Globo não é nada. Novela mexicana, ó, é frágil. A minha internet tem muito mais novela do que essa história toda aí. Se eu fosse fazer aí os enredos, os scripts, nossa, cara, essa é uma loucura. Então você veja, quanto menos conflito você vai ter, mais conflito você vai estudar. E, professor? Então eu acho que quem é o maior conflitólogo que existe é o Serenão. Esse sabe tudo. Deve ser uma fera. Às vezes me dá vontade de anotar umas coisas para perguntar para eles o que é que você faz. Como é que você faz com isso? Então, Valdo, por essa lógica, quanto mais intimamente feliz a pessoa vai se sentindo, ela é mais sensível à infelicidade alheia, mais ela se dedica à infelicidade alheia e mais... Não é só o processo da insensibilidade, da sensibilidade, não. É o problema da visão, ou melhor, a cosmovisão da para-humanidade. A gente pode considerar que... É a partir disso que a gente vai começar a entender por que no curso intermissivo eles pegam aquelas pessoas que ainda são muito carentes em matéria de falta de humanidade e leva para outro planeta. Leva para ver. Agora, o povo fica achando que aquilo é o máximo, né? Porque a pessoa viu, mas quando vem me falar, eu falo assim, ó, se você esteve, olha bem, questão vacinando você. Você já viu o que tem bom. Agora, pensa bem, você vai num lugar desse pior. Olha bem, se levou você para preparar um ambiente. Você já está preparado para a transmigração. Agora, veja, tem sua razão, né? Tem uma lógica terrível isso aí. Nós vamos pensar. Entende? Agora, com isso, vocês vão notar o seguinte. Cada vez mais vocês vão ter que ter uma vida intraconsciencial maior do que a extraconsciencial. Quem estiver anotando, anota isso, que isso é para as próximas vidas de vocês. Isso é do curso intermissivo dos mais avançados que tem. Isso é princípio deles. Se vocês não entenderam, eu vou repetir. Cada vez mais, daqui para frente, em todas as suas vidas, em todas as suas intermissões, em tudo que vocês vão fazer, vocês têm que lembrar que a sua vida intraconsciencial será cada vez maior do que a vida extraconsciencial. Por isso é que eu fiz aquele verbete sobre intraconsciencial com 100 itens terríveis. Aquilo, eu demorei dias estudando aquilo. Só para mostrar essa realidade. Agora, o intraconsciencial aí no caso, você vai falar assim, mas Valdo, nós não vamos cada vez mais ajudar os outros? E ajudar os outros não é fora da gente? Sim. Está tudo certo? Mas como é que você vai ajudar os outros se a sua intraconsciencialidade não for vigorosa, poderosa, que tudo parte dessa matriz, que é você aí dentro. Então, agora então, o processo é o seguinte, não é só comunicar. É como se você, a paz que você consegue dentro de você, que é aquilo que eu falo, paraíso ou inferno está dentro da pessoa. Então, aquele início paraíso que você consegue, ele começa a transbordar. Esse transbordamento é que eu chamo de interassistencialidade. Mas é conversa fiada. É o transbordamento da paz íntima. Isso é que é a interassistencialidade. Então, ele é totalmente Hoje eu estou natural, entrando né, nesses dados com mais calma, porque o verbete está exigindo. Afinal de contas, é isso aqui, a harmonia existencial. É transbordamento da paz íntima. Agora, por aí vocês vão verem, vão ver por que é que eu não sou afobado com as coisas. Por que às vezes o povo acha até que eu estou irritando eles de propósito, né? Está todo mundo, Aí eu viro e falo assim, não, é porque eu sou meio passado. Você sabe que eu falava isso, né? Eu falava isso quando eu estava estudando lá na universidade. Não, eu sou meio passado, eu sou assim mesmo, não liga não.
Mas, Valdo, veja a situação, como é que é? Você vai ficar aí desse jeito? O que é isso? Você acabou de vir do Polo Sul? Uma bobagem. Falar, então, que no nível que a maioria de nós hoje trabalha, é muito mais ainda o desassédio externo e uma vontade enorme de melhorar esse aspecto íntimo através do autodesassédio. Agora, mas que a assistencialidade mesmo é um outro patamar. Tem uma patamar. coisa mais séria ainda nisso. É que quanto mais a pessoa vai vivenciando isso, mais autoconfiança ela vai ter. Então, é uma espécie de alimentação e biofeedback natural e para biofeedback. Você está entendendo? E não para mais. O feedback holossomático. Aquilo vem. Então, a tendência é expandir. Por isso que eu falo, a hora que passou determinado gargalo evolutivo, a tendência é acelerar o processo da evolução. Isso é um fato. Agora, tudo indica que é a hora que começa a chegar perto da questão da dispersidade. Então, eu acho que o Estado vibracional e a TENEP são indispensáveis nisso aí. Eu não vejo outra saída. Está até aqui já, você tocou nisso na página 37, na analiticologia, mas é o papel da estética na harmonia, pela racionalidade. A estética das ideias, a estética das palavras... A estética é uma coisa boa dentro do processo. Afinal de contas, é a alma do processo, toda a arte em geral, né? Mas agora o problema todo é o seguinte, é que ela se torna relativa e secundária a hora que a pessoa começa a vivenciar o equilíbrio. Porque o equilíbrio supera tudo. Então, aquele negócio o cadáver fedorento do cachorro que estava na frente da pessoa e todo mundo está lá entupindo o nariz, o outro vira e fala assim, não, mas veja que dentes lindos estão lá. Então, esse processo muda. Então, a hora que a pessoa vê com outros olhos a ferida, o pus, é porque ela já está num nível de equilíbrio que já superou o processo orgânico animal. Agora, tem que superar o pus, você está entendendo? E a ferida. A pústula, o nome é pústula. Eu tenho que falar escatologicamente a situação, porque senão ninguém entende. É o pus e a pústula. É só lembrar de pus e pústula. Um conversa com o outro. Então, a hora que isso fica secundário, é porque a pessoa já superou a parte animal. Ora, nas comunidades extrafísicas avançadas, até mesmo naquela que é descrita lá no Cristo Espera por Ti, que ainda é um ambiente de transição, parece, é muito valorizada essa harmonia de cores, formas, sons. Tudo isso é muito aproveitado nesse ambiente extrafísico. Quer dizer, isso também leva à pacificação, aquela descrição, a harmonia. Tem algumas coisas que são do jeito que tem no Pombal. Agora, o Pombal não tem rua. Presta atenção. É como se fosse aqueles buquês de vida bonita. Buquê para a arte. Você está entendendo? Como se fosse assim os jardins da Babilônia no espaço. Agora, o melhor da história é que já teve gente que é da história em quadrinho que esteve no Pombal. Eles desenharam direitinho a opção de coisa que tem. Hoje também, nas ciências, estão falando desse processo. Fizeram até, parece, filme com isso. São as ilhas aéreas. Então, aquele monte de ilhas, como se fossem montanhas no espaço, isoladas. Lá, em parte, o processo é mais ou menos esse. Só que é aquele monte de canteiro. Lá no fundo eles se juntam, mas não há rua, porque todo mundo volita. Por isso que eu chamo de Pombal. Pombal é justamente isso. Não tem lugar de sentar, é só de entrar, sair, é voando. É a volitação. Em muitos estágios, então, essa relação da estética com a harmonia permanece nas apresentações, na energia, em todo o processo. Agora, o que é interessante é a hora que coloca nessa estética o processo do discernimento. Porque enquanto a estética ela está dentro da arte, está tudo na base
apenas da emoção casada com um processo muito grande de fantasia por causa da imaginação. E aquilo não sai dali. Mas faltou o equilíbrio de colocar a coisa com a régua do discernimento. Então, o julgamento é outro, a abordagem é diferente, as coisas mudam. E isso, então, é o caminho nosso atual. Tem até um outro verbete que eu ainda não trouxe para cá, você vai receber aí também qualquer hora os dados, que é sobre o processo psicossomático. A hora que a pessoa vê o envelhecimento do psicossoma. Por quê? Tem que envelhecer para a pessoa ficar livre disso. Porque a hora que você virar consciência livre, você não vai ter mais. Então ele está envelhecendo. Vai chegar um ponto que você descarta o psicossoma. Entende? Então, tem uma série de condições que são psicossomáticas. E isso é que eu chamo obsolescência psicossomática. É esse que é o título do verbete. Você ainda não recebeu, você vai receber a qualquer hora. Obsolescência psicossomática. Agora, por exemplo, tem uma opção de coisa que tem em outros verbetes que eu já falei nisso, mas esse aí é específico para mostrar o que é. Por exemplo, a obsolescência psicossomática. Dentro da questão de arte, de comunicação, a récita, declamar a poesia, a oratória, a eloquência, a retórica, tudo isso já era. O que interessa para nós hoje é a refutação, refutaciologia, é a discussão técnica. Então, veja, a discussão técnica, a refutaciologia, ela é mental somática. Já tudo isso que nós falamos é psicossomático. Então é muito chato a hora que eu pego, como eu discutia com a turma lá dos advogados, falo assim, vocês todos são de psicossoma. Por quê? Você já faz eloquência demais. Considerando que, e aí vai repetindo. Isso é estética boba, superficial. Ipso fato, data venia. Você pode dar um outro exemplo, assim como você deu esse, que quer dizer, na palavra, na comunicação, na ideia falada, a obsolescência é a retórica, essa empolação, essa coisa toda que fica demodê. E nos outros aspectos, assim, o que você pode dar de ideias? Nas formas, por exemplo. E Tales. Como? Tacon e Tales. Sim. Tacon é obsolescência. Mas o que é obsolescência? Religião e a conscienciologia. O que é obsolescência na forma, por exemplo, Valdo? O que é obsolescência na forma? É justamente essa que eu estou mostrando aí, o processo da forma palavra. Que eu falo da coisa física, concreta. Qual que é a obsolescência da forma? É a pessoa que acha que arranjou uma obra de arte e aquilo é uma coisa fora de série. Não é um negócio físico, aquilo não vai nada. Ela não foi nem lá no Pombal. Se ela for lá, tudo aqui fica... A forma vai embora. Então, a paraforma, uma estética, por exemplo, aquelas maquetes vivas que tem nessas comunidades. A parte da aparência, do desenho, da geometria. Você fica desinteressado. Como diz o cara lá no Rio, Michou Coreto. Não adianta mais. Não é por aí. Entende? Então, todo o processo de estética que nós vemos aqui são caricaturas. São simulações caricatas. O negócio está muito longe da realidade, como é que é a situação. Tem algumas coisas, tem várias. Tem um sobre beleza, tem outro também, que tem uma série de dezenas de itens. Tem tudo isso, tem aí. Mas, por exemplo, o Pombal tem esse aspecto. Você sabe mais ou menos por qual motivo dessa peculiaridade, assim, de ser suspenso ali? Não, isso aí é o seguinte, é uma cidade praticamente aérea. Aérea, eu estou falando, não é doida, está no espaço, não. É aérea. Entende? É a condição do holopensene. Entendo, mas assim, esteticamente... Então, é uma cidade volitativa. Mas esteticamente teve alguma utilidade isso, assim? Não, que é um jardinzão. É como se fosse os jardins da Babilônia, esse é físico. Lá parece um negócio dele.
É um negócio enorme. E outra coisa, às vezes parece que tem uma conotação de azul, mas é um azul difícil de você falar. Parece assim um azul marinho, você está entendendo? Um azul assim mais suave. Mas agora aquilo brilha, é transparente. Você pega, tem aquelas flores, tudo assim, azuladas. São cachos, montanhas de flor. Uma loucura isso. E assim, os platôs têm uma diferença de tamanho quando eu fui grande? lá a primeira vez, a turma lá que lembra, que eu perguntei, foi uma mulher que deve ter vivido mais de 20 vidas como mulher, que começou a trabalhar aqui. Eles foram olhar e tinha razão. Era mesmo. Hein? Cada estética feminina. O toque feminino. É aquele negócio, o cara está numa repartição só de macho, aí entra uma moça para trabalhar. Na mesma hora ela traz um vasinho com a rosa vermelha, toda bonita, se desdobrando lá dentro. Isso é o toque feminino. Então, o Pombal, no início, teve um toque feminino muito grande, que é o processo da maternagem. Agora, eu perguntei isso a primeira vez que eu fui lá, há muito tempo. E os platôs, assim, vamos dizer, têm tamanhos assim, que variam muito, de grande para pequeno? De quê? Os platôs, cada... Você está falando dos canteiros daquilo? É. Que as não, ainda aí o que é que tem? Porque lá tem verdadeiras instituições. Aqui eu trabalhava, por exemplo, de assistência mais séria do povo que estava em convalescência, para depois entrar para ressomar. Quando eu voltei lá, eu fui direto para o meu lugar, eu já sabia tudo. Agora, lá você está assim, quando você vê aquela turma, parece pássaro que está andando, você vai olhar, tudo é consegue. Elas estão volitando. Agora, tudo ali materializado, bem arrumado e tal. Eu tenho uma dúvida. Agora, o negócio é bacanérrimo. Tem como se fosse assim uma espécie de música ambiente e uma luz ambiente permanente. Aquilo está sempre daquele jeito. Então, a harmonia é impressionante. Agora, o Balzac, ele fala alguma coisa lá, aquela descrição que ele faz. As quadrelas que ele faz do jardim, aquelas coisas. É mais ou menos, mas lá é mais bonito que aquilo que ele descreve. E eu tenho uma curiosidade que há tempos você falou que, por exemplo, tem uma Comunex mais evoluída e tem, por exemplo, a Central de Extrafísica vai ter como se fosse um departamento lá, as Centrais de Extrafísicas. Como é que se representa todos esses lá? lugares que eles arrumam muito o processo da estética é porque ainda tem gente na fase de transição de melhoria. São áreas de convergência para convalescência. Então é a área de transição para dar alta. Entende? Mas como é que é a representação assim dessas centrais extrafísicas lá, dentro de uma Comunex como essa? Eles têm, né, por causa do processo, a matéria extrafísica, essa insubstancialidade tangível. Eles têm isso. O processo é que tem. Tem um certo aspecto terapêutico na estética das coisas, tem, né? Até um Ela certo cumpre um papel terapêutico, tanto até no um certo som, ponto. na forma, na cor. Agora, o em problema tudo isso. todo é o processo que afeta a intraconsciencialidade. Entendi. Que Esse dá que é uma a terapia calmia, melhor. né? A cor dá uma calmia, a Não forma, é igual música, o calmia, som. tudo isso. É som, movimento, a estética da forma e outras coisas mais. E outra coisa também, existe aqui, por exemplo, para nós, o processo da energia que segue também uma estética, devido à clivagem. Segue o processo da matéria. Então, o problema molecular, por exemplo, para criar o processo celular, tudo tem sua razão de ser. A molécula, a base de tudo. Há um encaminhamento das coisas. Por isso tem aquele negócio da Gillette, o cone, o processo. Entende? Para mim ainda fica difícil assim, entender um pouco essa parte das representações das centrais extrafísicas dentro das Comunex mais evoluídas. Assim, fica... O que tem? Porque tem... A coisa mais séria é a seguinte, só pensa nisso. Um lugar aonde você vai, que tudo é tranquilo. Não há pensamento negativo. Pensa bem. Se você pensa negativamente, você vai contra o ambiente, você não se sente bem. Na mesma hora você trava aquele tipo de pensamento, você vai mudar.
Entende? É igualzinho uma pessoa que vai andar num lugar que está cheio de coisa que pode quebrar. É um macaco na sala na venda ou na boutique de louça. Ele anda com calma. Lá é a mesma coisa. Quem não está habituado com isso é um problemão. Quando chega a primeira vez, a pessoa... Qualquer coisa, se for pensar mal, aquilo dá um desgaste enorme na hora, cria problema. Agora, você sabe que tem lugar desse que as pessoas vão e o cara cai fora logo porque não se sente bem, não. Ele ainda não tem capacidade de vivenciar as coisas que tem lá dentro. O óleo pensando é muito forte para ele. O que aconteceu comigo com o negócio, a hora que eu entrei no óleo pensando da monja. Então não dá. Tem que esperar mais para você se adaptar. E o que você... Quando uma coisa é muito perfeita, ela é perturbadora para quem é muito imperfeito. Mas você... Pensa nisso que você vai entender logo. Mas você pode descrever um pouco o que você sentiu, por exemplo, ali, nesse caso, com contato com a monja? Não, o caso é o seguinte, eu comecei, nós estávamos volitando em vários lugares e ela arrumando as coisas, rearranjando tudo, melhorando tudo. Aí lá pelas tantas eu notei que a gente estava muito próximo com aquela situação e eu dentro porque a gente estava volitando, ela estava me levando como se eu fosse agarrado ao processo do óleo pensando dentro. Nessa condição, eu comecei a pensar, para entrar dentro do que ela pensava. Está entendendo? Do jeito que a gente faz, por exemplo, para você assimilar uma consciência, por exemplo, que queira se manifestar com a gente. Eu faço isso muitas vezes. Então eu quis fazer a mesma coisa com ela. Não deu. Chegou num certo ponto que aquilo, eu não estava me sentindo muito bem. Deveria me desequilibrar a situação. Agora, lá eu senti o seguinte, ali tinha tudo quanto era afetividade em favor do cosmos inteiro. Ao mesmo tempo, tinha tudo quanto era conflito e desamor de todo mundo que ela estava tentando ver se melhorava. Dentro dela tem aquilo tudo. Um bojo. Você está entendendo? Agora, isso é difícil. O processo é esse. E chega num ponto que você não se sente bem. Aquilo ultrapassou a sua capacidade. Por exemplo, eu pego e faço um doce, muito doce, e te dou. Vai te dar uma dor de barriga danada. Piriri. Diarreia. Pensa nisso. É a mesma coisa. No entanto, era um doce, docíssimo, uma delícia. Mas vai comer. Se for doce mais. Até ambrosia. Faz uma ambrosia com bastante açúcar. Você vai ver o que vai dar. Mas tem um efeito... Então é a mesma coisa. Tem um efeito que dá, né, Valdo? Por exemplo, naquela condição lá extrafísica, que a Charlotte está naquele conflito íntimo muito Não, mas ali está dentro do ponto dela. Não, ali está dentro do nível dela. Aquilo está muito longe da monja, né? Sim, eu digo, mas como é que o Zéfiro consegue, então, fazer uma intervenção... Sei, mas, e que... Escuta, ela ali estava no nível da gente aqui, ó. Entendi. Você está entendendo? Dentro daquele ambiente. Mas o nível nosso é o meu, é de vocês. Porque ela descreve agora claramente. Agora da monja não, já é outro negócio. Lembre-se, o serenão tem aquelas faculdades, aqueles atributos, que a gente nem sabe o que é. Então a capacidade do processo, da cosmovisão. Qual é o mecanismo que faz, Valdo, que então você pode comunicar essa paz íntima para a pessoa e ela cessa o conflito? Porque ali acontece exatamente isso. Ela está perdida no Agora, isso é muito bom quando a pessoa ainda está next door. Quer dizer, entendi, ela está prosêmica. Entendi. Ela não está na distância. Entendi. No meu caso com a monja, há uma distância. No dela, já você tinha ela lá com o Zéfiro estava na prosêmica. Ali não tem tanta coisa. Aqui, Valdo, aqui no ar. Por exemplo, uma própria pessoa, se ela tiver com uma certa dor de cabeça, ou tiver com uma desinteria, alguma coisa dessa, ela está down. Ela cai num low profile até não querendo. Mas no normal dela, não é aquilo. Então precisa ver se a pessoa está com a corda toda ou não. Entende? Como é que é isso? Não, e é aquilo que a turma fala.
É igual que às vezes eu falava lá também. Se eu estou com muita euforia, eu não estou bem. Se a euforia está tomando conta de mim, eu não estou bem. Eu preciso dar um jeito nisso. Calm down. Eu tenho que take it easy. Eu tenho que abaixar o processo, o nível. Abaixar. Por que você fala, nesse caso, você não se sentiu bem, né, com a mocha, mas naquele caso da Consciex livre, que é muito, parece, superior, né, e já não teve essa sensação. A Consciex livre, não, ela estava fazendo um negócio para transmitir uma mensagem. Ali era diferente. Ela já mandou a mensagem, já trazia o remédio. De equilibrar. Porque senão ninguém ia entender aquilo. Agora, o caso da monja, não. Eu comecei a bancar o exopensene, a entrar dentro daquilo que ela sentia e pensava, a pensanidade dela. Aí eu vi aquele abismo do negócio muito grande. Conclusão, o meu mental soma, ou se você quiser, o meu micro-universo consciencial ainda não tem capacidade de assimilar aquilo tudo. Pode me estourar, há uma implosão. Não cabe. É o processo de caber. Você está entendendo? É um processo de volume. É um problema de comportamento, de comportar. Essa sala cabe 400 pessoas. Entende? Ali era um negócio maior do que a minha capacidade de comportar o processo. E no caso da Consciex livre, pelo fato de você estar no não, a mensagem mental, já veio com, né, a salvaguarda. Já melhora. Já dá o sal de Glauber e ao mesmo tempo segura com carvão. Aqui, sal de Glauber e carvão. Então uma coisa, você entende o que é isso, né? Aqui, ó, equilíbrio. Aí pelo fato de você estar também na dimensão mental lá, dá uma predisposição também diferente, né, do que a com a monja. A dimensão pode ser em qualquer lugar, porque eles podem melhorar o seu holopensene na hora, do jeito que a gente faz com encapsulamento. Por exemplo, um serenão pode chegar aí, fazer encapsulamento com você, você vai sentir como se você estivesse naquela comunex imensa, lá perto da onde ele frequenta. E você está aí. Então, o processo do encapsulamento pode ter tudo isso. Então, quando a gente fala em mega euforização aqui, é o início do princípio do começo dessa realidade. Entende? Então, a mega euforização, eu não posso dizer para vocês aqui, que vocês chegaram, por exemplo, assim, na metade do fenômeno. Ainda não. Estão querendo ensaiar a situação, estão engatinhando, mas ainda não chegaram. E com isso não quer dizer que eu já cheguei no 100%, não é isso. Mas eu já cheguei mais do que isso. Eu sou capaz de chegar, quando bem entender. Mas não me interessa. Atualmente me interessa fazer o serviço. Você está entendendo? Já tem muito serviço. Então tem uma distancêmica também entre a megaeuforização que você vivencia e a que a gente consegue tudo captar. Tem uma distancêmica, né? Se você for olhar, tudo tem distancêmica. É grande. Tudo tem a dosificação do essencial e do ideal. Então, por exemplo, o ideal é a gente dar para cada pessoa a dose ideal de acordo com o nível de recepção ou de recebimento dela. Senão não adianta. Já há uma filtragem natural pelo próprio nível evolutivo da pessoa, não é? Quer dizer, eu só capto agora, o problema também é o seguinte, quanto mais evoluída seja a lucidez da consciência assistente, mais salvaguarda ela vai ter para melhorar o processo. Então é como se ela tivesse vai dar uma picada na pele da pessoa, mas já tem um tópico que ela já passou que não vai doer nada. Na mesma hora, por exemplo, aquele negócio que você espreme a pele para fazer isquemia e aplica e dá menos dor. Então você já está anulando o processo. Essa salvaguarda antecipada é uma profilaxia natural. Outra coisa, existem dessas consciências, e é isso que eu estou tentando alcançar, que elas, para fazer assistência, elas são consis profiláticas.
só a presença dela já é profilático. Muitos desses serenões são assim. Agora, a monja é isso tipicamente em tudo. Então, chegou a profilaxia. Então, chegou o remédio. Aonde ela vai, entende? É o transbordamento, Valdo, isso é o transbordamento dessa paz íntima que... Então, por exemplo, tem aquele, como é que chama? Glade, o negócio que sai, que mata mosquito, aquele negócio... Está na televisão. É mais ou menos isso. Glade. Tem um glade. É o glade. Chega de... Tem outro também, que é aquele que perfuma tudo. Pois é. Que é o odore de santità. Você está entendendo? Sai. Então, esses serenões são profiláticos. Agora, já existe evolução profilática, tem outros mais abaixo deles também que são profiláticos. Então, por exemplo, é isso que eu desejaria ser. É o que eu desejo a vocês todos. Valdo, sejam profiláticos. A gente pode dizer assim que uma teoria como essa, vamos dizer, teoria da mega euforização, a gente vivencia uma prática relativa dela, da compreensão que a gente tem, da ideia. Mas entre a compreensão da ideia e a prática que eu tenho, tem uma margem que eu não alcanço. A gente pode dizer que se essa margem aumenta, ela favorece a extrapolação, mesmo das coisas que eu não entendo, que eu não vivo ainda? Não, e outra coisa, dependendo do que a pessoa está fazendo, o desenvolvimento da assistência, ela precisa da extrapolação, extrapolacionismo, para intensificar o resultado melhor do trabalho dela. Então, veja, o próprio trabalho ajuda a pessoa a desenvolver mais rápido. Então, esse esforço de compreender, mesmo ideias que eu ainda não vivencio, me favorece a extrapolação. Mas o processo mais sério é a qualificação da assistência dada. O que tem a ver? Na monitorização, para poder chegar mais próximo, né? O que tem? Na megaforização, para poder chegar mais próximo, então, desse percentual maior, né? É essa harmonia que a gente precisa ter cada vez mais para poder chegar próximo. Primeira coisa é aquilo que eu já falei aqui 10 vezes. Não pense mal de ninguém. E outra coisa, isso é um paradoxo terrível, porque quando a gente fala para a pessoa não pensar mal, é porque ela já está boa para fazer assistência. Se ela vai fazer assistência, é aí que ela vai pensar mais mal dos outros. Porque ela vai ver o mal dos outros cada vez mais. Coisa que ela não via antes. Vai pensar no mal. Uma pessoa que só pensa nela, ela não vê mal em ninguém. Não quer nem saber. Você entende? Agora, na hora que ela começa a fazer assistência, ela vai ver mais o mal dos outros. Então, esse é um mega paradoxo terrível. E faz parte da evolução. Na real, nós pensamos no mal do outro, mas não mal do outro diretamente, né? Então, o processo é essa qualificação do modo de ser e de pensionizar. Aí é que está o caminho. Então, para poder chegar na megaforização real... Agora, por exemplo, um mega assediador, se a pessoa está pensando com muito equilíbrio, ele não se sente bem perto dessa pessoa. Mesmo que a pessoa não esteja fazendo nada a favor ou contra ele. A pessoa está na dela. Só a presença daquela consciência já é um problemão para ele. Ele não se sente bem. Porque os afins se atraem. Numa situação desse, ele é antípoda. Ele vamos dizer, o contraponto. É o outro extremo. É um antagonismo total. Eu estava procurando aqui na enciclopédia consciência remédio, né? Porque... isso tem. Eu já escrevi até artigo disso há muitos anos já. Mas eu não achei na enciclopédia diretamente consciência remédio. Eu não cheguei não existe remédio terapêutica, existe uma série de coisas. Talvez. Eu já falei sobre esse conceito de consciência preventiva. Isso é antigo. Antigo. Porque tem muita consciência desse jeito. Ela melhora, a presença dela melhora. Então você pensa bem, se você junta várias consciências dessa, ela já faz uma prevenção de tudo que tem, o ambiente vai melhorando cada vez mais, não tem jeito. Agora,
É preciso da pessoa querer ser assim. Agora tem gente que não quer, não, ele me deve isso, eu quero cobrar, não, e a minha vingança, a represália, a vendetta, é o desaforo, e a minha mágoa, onde é que fica? Eu vou jogar fora? Como é que fica? E a minha sensibilidade? Como se fosse uma não vale nada? Isso é uma loucura total, absurda. Agora veja, a base de tudo é o princípio italiano. A pior coisa que tem é a guerra, né? A guerra toda é na base do princípio italiano. Então vocês vejam que não pensar mal de ninguém é a coisa mais afortunada que tem. Vale muito mais do que a Mega Sena. Muito mais. As repercussões, os efeitos, as consequências positivas disso, não tem preço, é inavaliável. Agora, o melhor é quando você começa a fixar essas coisas, aí já vale para tudo. Vale para essa vida, vale para a intermissão, vale para a próxima vida, vale para você onde você estiver fazendo o que for. Está ali. Então, consequência. Sério. A maior farmácia que existe é você. Todos os fármacos, todos os medicamentos, todos os remédios que você precisa, está tudo dentro de você. O problema é que você não sabe usar. Você já aprendeu a usar. Está tudo dentro de você. O maior de todos esses fármacos é o pensene harmonizado, o harmonopensene. Esse ajuda todo mundo. Porque daí é aquela história que o senhor comenta sempre, que são a resolução dos conflitos íntimos, né? Se você já resolveu boa parte deles, ou a maior parte deles, você fica mais harmônico. Tudo fica melhor. Agora aqui, ó. Harmonopensenes, benigno pensene, lúcido pensene, nexo pensene, orto pensene. Veja bem, a autopensenização anticonflitiva. O holopensene pessoal estabilizado homeostaticamente. Agora, isso, com o passar do tempo, fica inabalável. Nada vai aluir ou abalar o processo. A pessoa fica firme. Ela vai superar doença, acidente, tragédia, seja envolvendo a ela ou aos outros, seja no seu ambiente ou no ambiente próximo. Tudo muda. Você entendeu aí o nível disso? Tá bom. Sim. Aqui. Só uma pergunta até que eu acho que a Malo fez esses dias, eu queria até reforçar nisso. No caso do Cristo Espera por Ti, a Carla Sebastianini, ela estava grávida de uma serenona. E era um momento de extremo conflito na vida dela. Ela estava totalmente perturbada naquele momento. Por que aquela proximidade de um holopensene, de um serenão, não influenciava ela naquele momento? Não, influenciou muito. Ela não suicidou, ela não matou ninguém. Pensa no pior. Aquilo ali diminuiu demais. Você acha que ia ser pior? Fisicamente, quando vocês dessomarem, vocês vão ver que muito que vocês fizeram, vocês não viram o resultado. Mas tem que ver é aquilo que foi evitado. O aborto dessas tragédias que não aconteceu. Por isso que a gente fala, a vida humana, o mais importante não é aquilo que você faz, é aquilo que você deixou de fazer, ou que você ajudou os outros a não fazer. Por exemplo, se vocês for olhar, sempre na vida da gente tem alguém que você ajudou, que está tentando suicidar, você evitou. Às vezes até sem saber o que você fez. Os amparadores levaram você lá para você ajudar a pessoa na hora que ela estava preparando para suicidar. Eu já tive vários casos desses na minha vida. Então, por exemplo, isso pesa mais do que uma série de atos que você fez. No entanto, esse ato você não fez nada. Foi a pessoa que deixou de fazer. Então, isso indiretamente não pode ser esquecido nunca. Isso é a apoplexia do serenão que você fala. Então, agora veja, esses que são
da profilaxia, aonde eles chegam, eles levam para a alta. Todo mundo começa a dar alta. Você entendeu? Em Códigologia, página 35, por favor, explicar melhor e dar exemplo do mecanismo profilático para evitar o nivelamento por baixo, no Código Grupal de Cosmoética. O problema é a pessoa pensar que aquilo que está sendo feito é o melhor para aquele grupo, dentro daquele momento evolutivo, ou tem coisa melhor. Você saber se aquilo está muito pobre perante todos os recursos disponíveis pelo grupo. Isso é que é o mecanismo profilático para evitar o nivelamento por baixo. A pessoa tem que pensar, ponderar, não achar que está fazendo mais, que às vezes não está. Com aqueles recursos, poderia fazer o dobro de tudo que está sendo feito. Gostaria da sua opinião sobre tal postura. Uma pessoa, na minha opinião, proselitista, que junta-se na conversa com outra para dizer que o amparador dessa pessoa a está utilizando para dizer para ela se afastar de outras duas, pois não são pessoas boas e que poderão estragar seu proex. Até que ponto isso é assistencial, é sectarismo, é preconceito? O exagero da confiança do parapsiquismo pode levar a erros de interpretação e ser utilizado como fonte de assédio a outros? Não. O problema é o seguinte: parapsiquismo, igual qualquer outro recurso na vida humana, pode ser usado para, vamos dizer, manipular as pessoas. É isso que acontece com um monte de médium por aí, nos terreiros, no centro espírita, por todo lado. São manobradores ou manipuladores de consciência através de mensagens, através disso e daquilo. Por isso que eu falo, por exemplo, as coisas que eu falo de parapsiquismo, eu falo assim, ó, pondera bem, o que você acha disso? Você está sentindo alguma coisa? Vê como é que é. O problema é a pessoa que tem que decidir por ela. Por isso que eu falo também que a gente tem que explicitar a situação sem tentar convencer os outros, para não haver manipulação. O processo é informar, é noticiar, é comunicar, mas sem tentar colocar a canga no pescoço das pessoas. De modo que isso tudo pode ocorrer, tem que abrir o olho. Agora, existem aquelas pessoas que acham que parapsiquismo é sempre para manipular os outros. Essas pessoas estão tirando o corpo fora porque não querem enfrentar o parapsiquismo. Isso aí é o outro lado da questão. Minha mãe relatou ter sentido ontem cheiro de corpo humano em decomposição, como se estivesse no necrotério. Ela é enfermeira aposentada e assegurou não ser proveniente fora de casa ou algo assim. Supõe estar ligado a algum tipo de despacho, mas não tem prática nem conhecimento nenhum nessa área. Sem saber de nada, ontem não sentia vontade de ficar próxima a ela e desempenhar minha função de sua cuidadora. Foi problemático, mas não me deixei abater. Melhorou à noite antes de dormir, depois do exercício de relaxamento progressivo que faço com ela e doações de energia. O senhor poderia clarear a situação? Não, aí poderia ser que, na questão dela, chamou algum mega assediador mais sério da questão, e a influência das energias do mega assediador fez ela sentir essa coisa, e você também sentir essa situação. Isso aí é trabalhar com estado vibracional, ajudar a pessoa, exteriorizar a energia. Na indiciologia, acho que faltou o item 18. Ah, sim, aqui faltou, sim. Só tem 19. Nós já vimos. Ah, já viu? Já. É? Não, é o 18 aqui, ó. Está aqui. Eu já tinha visto aqui, já tinha anotado aqui. A gente vê. O que mais você viu aí? Podia explicar o número 1 ali, da acrônimos? Acrônimos. O emprego de acrônimo para explicitar harmonicamente os conceitos. Por exemplo, desperto, desassediado, permanente, total. Acrônimo, Luiz, é a reunião de algumas pedaços das palavras para fazer uma outra. É isso aí. Aqui no caso, desperto, desassediado, permanente, total, despertou.
Isso é o acrônimo. É o início das 3 palavras. Entende como é que é? Um outro também que tem é TENEPS. Também é tarefa energética pessoal. Entende? Tem vários assim. Isso tudo é tipo de acrônimo. Agora, acrônimo tem vários tipos de confecção, modo de fazer. Esse aí é um deles. Agora, tudo está dentro do princípio da indiciologia aí, ó, unido da indiciologia. Se examinar como é que fica. O que é que ficou ainda obscuro ou sem harmonia naquilo que nós já falamos até agora? Se de ver, ainda tem 5 minutos. É isso mesmo? Eu marquei aqui hoje só para te chatear aqui. Professor, aqui em cima, no ar. Sim. Eu queria saber, assim, a gente tem tido algumas informações de um vínculo do grupo, pelo menos do discernimento, com a Áustria. Eu queria saber se você tem alguma indicação para a gente estudar, o que a gente pode aprofundar para entender esse vínculo, né? Porque de diversas formas a gente tem muitas informações. Áustria, aqui tem muita gente que já viveu lá, né? Por causa de Viena, Áustria, aquela coisa toda. Era a cidade maravilhosa do mundo que havia na Viena. Então isso tudo faz parte. Waltz, mas o processo todo ir rodando e rodando. Tem gente que está rodando até hoje. Ainda tem gente rodando até hoje. O processo todo é esse. Mas tem um vínculo físico, né? A torre do relógio. Não, na vida moderna o negócio lá ficou muito bélico, né? Junto as coisas com a Alemanha, aqueles negócios todos, então é bravo. Uhum. Mas há muita gente boa na Áustria. Até mas hoje. o que você considera, por exemplo, o nosso trabalho aqui? A ideia nossa é, de repente, fazer um vínculo de intercâmbio de pessoas que possam estar vindo de lá para cá em função do vínculo simbólico que tem da Torre do Relógio com a cidade de Graz, né? Então, a gente quer ampliar e fazer um contato... Não, sempre é bom fazer os contatos, somente internacionais, e ajudar também a IAC, né? Uhum. A ter contato com isso aí, ver o que a gente faz. Uhum. A turma sair daqui para lá, de lá para cá, trocar, né? Teve uma época também que o norte da Itália pertenceu à Áustria também. Então tem gente que é italiano e austríaco que tem a ver com esse processo também. Não é o caso dele, porque ele é lá de baixo. Não, esse caso que ele falou é do Trentino, que é encostado com a Áustria, que pertenceu a... Agora, eu sou mistura de Vêneto e do Sul. Também sou meio... Agora aqui, eu tinha uma dúvida seguinte. Quando você põe na indiciologia, por exemplo, itálico, linhas, essas coisas de forma, né, e outras coisas mais, e mais na fatologia você pôs também coisa da estilística, que é de forma, já falou, parece que isso aí tem que ver com estética também. Isso é um indicador da harmonia, quando a pessoa usa isso? Porque a harmonia começa pela forma. Por exemplo, uma situação, se você faz dentro da culinária um prato que seja esteticamente bonito, dá mais apetite na pessoa. Então é um processo de bicho. Você está entendendo como é que é? É um problema quase que animal, o processo da estética. Então isso é muito sério. Outra coisa, é a estética, por exemplo, que aumenta a libido, a excitabilidade sexual da pessoa. É um processo de estética afetiva sexual. Então isso tudo tem que levar em consideração. Mas dentro da nossa aqui está falando da escrita, quer dizer, uma escrita organizada na forma. Acho que forma é muito importante. Ela indica a harmonia. Mas não é só isso, ela não é só isso. Mas a pessoa, na hora que tem mais concentração em manter a estética da forma, ela melhora o conteúdo daquilo que ela está escrevendo. A redação fica melhor. Então, uma forma precária piora o conteúdo bom. Então, é muito importante a gente levar em consideração a estética da forma em matéria de comunicação. Pessoal, por favor, podem desligar os celulares.
Obrigada. Eu senti o campo quente e, ao mesmo tempo, senti uma brisa. Passava uma brisa, mas esquentava bastante. Senti também uma sensação de suspensão, como se estivesse suspenso, assim, tudo parado.
Mas foi uma sensação muito boa, muito, muito confortável, entendeu? Engraçado. Agora é você, como é que foi? Olha, uma energização ininterrupta, professor. Nunca senti assim, um EV que contínuo. Sentei aqui, relaxei. Tenso, muito tenso. Muito tenso. Sentei, de repente eu dei passividade e começou intenso. Intenso, muito forte. Foi de mexer, de mexer. Foi isso que eu senti. Impressionante. E o meu chefe ali, como é que foi? Alguém falou em Áustria hoje, e eu fiquei com aquilo na cabeça, e vi, parece que tem uma torre ali na entrada vindo para cá, que vai ser recuperada. E eu vi um campo muito bonito, onde vai ser o orquidário. Eu vi um campo muito bonito, eu vi essa torre branca toda reformada, um lago, e senti assim uma paz muito grande. E, sei lá, uma vontade de fazer alguma coisa, entende? Eu senti que... Não sei. Você está sentindo bem, né? Estou sentindo muito bem, muito tranquilo, muito calmo, muito bem. Está vendo? É por aí. Viva então o campo. Né? Hoje nós estamos muito aristocráticos. O nível está muito forte. Entende? Você notou? Ela sentiu do jeito que eu estava sentindo. Eu senti agora na minha cabeça, vinha para o pé, vinha, mas assim, muito forte, fora. E não era eu, não. O processo são eles. Trabalhando mesmo. Quero agradecer a Isabel, essa oportunidade ao senhor.
Bem, a quantidade gigantesca de energia, né? E eu até já estou, fazem 10 dias, eu estou com uma sensação energética que vem aqui uma faixa, né, de energia, ela vem aqui pelas laterais, pelas têmporas, e ela faz um círculo, né, nessa parte frontal e fica entre o frontochakra e o coronochakra. E isso eu já venho sentindo há uns 10 dias, mais ou menos, essa sensação. E quando eu intensifico algum trabalho com energia, ele aumenta bem, me dá uma sensação de estar mais lúcido, até com raciocínio às vezes mais rápido, intensifica muito também na TENEPS. E eu tive essa sensação forte ali antes de vir para cá, e agora também. No início não, no início a energia me envolveu como um todo aqui, eu não tive nenhuma percepção em algum ponto, né, vamos dizer assim. Aí chegou um determinado momento que eu entrei naquele estado de suspensão, aí você parece que se isola, né, de todo o campo, e eu sentia bem forte essa energia. Ela fica circulando, como agora, né? Eu sinto ela circular, um movimento intenso aqui, bem entre o frontochakra e o corona. E em um determinado momento me chamou a atenção que as energias ficaram fortes aqui pelas pernas, né? Eu senti uma intensidade de energia grande e exteriorização também pelas pernas, e aí voltei a esse estado de suspensão. E tranquilidade o tempo inteiro, assim, num bem-estar, tranquilo. Então que valeu a pena, então. Valeu. Sim, não, com certeza. E você, Sam? Bom, desde que eu estava sentada ali, eu comecei a sentir como se fosse uma tensão pegando aqui do umbilico e subindo, e ficou bastante tempo, e o que eu percebi é que estava sendo exteriorizado bastante energia para essa região aqui, e ficava aquela tensão, como se fosse uma compressão assim interna. Depois subiu, foi um pouco para a garganta, e chegou até um pouco aqui na região da cabeça. Que nesse caso foi a primeira vez que eu senti, que era muito mais assim, dessa região. Aí eu deixei, né, o processo acontecer, e estava sentindo também bastante esterilização. E aí teve um momento que eu percebi, assim, aquilo que o Fábio falou. Eu só escutava os sons das coisas, mas é como se estivesse tudo vazio aqui, né, de pessoas, de consciência. E também foi assim o tempo todo, tranquilidade, um campo energético bem forte também, e foi isso, o processo. Foi bom. Eu senti intermitência no começo, em fluxos rápidos, então era vum, vum, depois acalmou um pouquinho, aí veio fluxos mais longos, como se a coisa estivesse sendo assim, montado, né, um campo bem, aí estava mais firme, quando ficava mais longo era mais firme. Aí acabou isso, ficou uma calmia enorme, aí eu fiquei pensando em coisas pessoais, aí depois voltaram esses fluxos, e aí eu acho que já era de assistência, eu vi imagens de pessoas... Vocês assistiram agora no filme? No final, assim, eu vi um monte de gente chegando por aqui. Me dando uma espécie assim de... que eu não queria parar. Você está entendendo? Por mim, eu não pararia. Agora, isso é que é o processo do paradoxo. A hora que você está exteriorizando para os outros, vem a vontade de continuar. Não é com você, é para os outros. Aí a ideia que vinha era participar do campo por causa da assistência, e aí logo depois acabou. Acabou o experimento, mas foi bom. Foi, né? Agora o campo fica muito forte, atualmente aqui. Também nós já estamos trabalhando com isso há algum tempo, já, né? Está tudo energizado aqui. Isso aqui. Está tudo energizado. Cada campo. Gente, obrigado mais uma vez. Valeu. Mas o resto aqui com vocês, está todo mundo mais ou menos inteiro? Inteiro. Tudo inteirinho. Tem gente que vem aqui para entrar nessa mega euforização e o negócio está passando e não entra, né? Até agora, não é isso? Se de ver, né? Por quê, né?
Uma hora precisa de ver quem é que já caiu na mega euforização 2 vezes no sorteio. Né? A gente vê, né? Aí é o caso de perguntar, eles estão precisando, ainda não caiu ninguém? Isso é o caso de perguntar, a seu favor ou a favor dos outros? Sabe dizer também. Não repete. Não, até hoje não. Até agora, então não dá, né? Vocês não deixam. Não. Vocês não põem o nome de quem saiu. Ah, sim. Não tá. Não, as pessoas é que são escolhidas mais de uma vez. É isso? Isso. Isso é outra coisa, é o convidado. O coadjutor. Aí é diferente. Valdo, aqui na... Sim. Pode falar. Já devem ter perguntado isso, mas eu fico numa dúvida assim. Como é que a gente pode fazer para instalar esse campo que propicia a mega euforização em casa ou em algum local? Claro, com certeza não nesse mesmo nível, mas... Quanto mais você otimizar o ambiente, melhor, né? Tudo que você puder. Sobre todos os aspectos, toda a natureza. Quanto mais você otimizar, melhor. Um ambiente limpo, asseado, sem bagulhos energéticos. Entende? Um local, por exemplo, se é o que você trabalha com a TENEP, seria ideal. Aí esse já fica mais limpo. Então, um local energeticamente mais blindado. Né? Isso é que seria o ideal. E aí, que tipo e a pessoa pensar no positivo. Uma pessoa não dá para fazer a mega euforização se ela estiver esperando um telefonema, se está aguardando a solução de um emprego, alguma coisa, uma prova que ela vai fazer, alguma coisa. Não pode, isso aí não pode ter. Entende? A própria, vamos dizer, TENEPS, ela é prejudicada quando tem alguma coisa assim pendente. Então, as pendências, ou os pendentes, devem ser afastados para a pessoa chegar nesse nível. Aquilo tem que diminuir o valor, o interesse, a relevância, o significado. Tem que ser uma coisa menor. Entende? Para exaltar o processo consciencial, evolutivo, cosmoético, prioritário para ela. Agora, vocês vão ver que, se estudar bem, que a mega euforização, ela é baseada, antes de tudo, no discernimento. É a pessoa que sabe mexer com o discernimento da energia, para se equilibrar. Então, a homeostase é um processo de equilíbrio a partir da lógica, da racionalidade. Sem isso, é difícil de entrar lá. E tudo tem sua razão, porque você olha bem do jeito que eu estava sentindo aí. Eu estava vendo que, agora, no fim, eles estavam ajudando umas pessoas à distância. Eu vi a ajuda de gente, vi a ajuda de animal doméstico, eles estavam ajudando, seriamente. Eu vi a distância. Aquele tipo de visão remota, etc., para evidência me ajuda. Agora, se deixasse minha conta, eu ia seguir com aquilo. Mas como não era eu que estava comandando, eu não mandei, aí eles pararam. Está entendendo? Se fosse minha conta, eu queria seguir. Estava me sentindo muito bem. É a história. Valdo, estava ajudando com CIS ou com CIEX, à distância? Que você viu? Ali tinha as duas coisas. De um lado e do outro. E tinha animal doméstico também, pets. Estava no meio desse povo. Os animais vivos. Tinha animal. Eu vi lá uma opção de cachorro, tal, tinha cavalo perto. Para mim, é uma fazenda. Eu estava assistindo. Hein? Ah, você viu o cavalo também? Ah, você falou. Agora é uma fazenda. Tem muito bicho lá. E está havendo uns processos. Então, eles estão limpando o ambiente. Está precisando. Então, aquilo vai ajudar. As consciências vão afastar as consciências doentes e está ajudando os animais junto. Tudo junto. Agora, eu vi cavalo e vi cachorro também que tinha, né, tomando conta. E é grande, tem curral, tem as coisas, tudo verde. É coisa nossa, não deve ser coisa muito distante, não. Que é um ambiente nosso dessa época do ano. Que agora é verão, mas está tudo tipo primavera, né? Está tudo bonito, verdinho, acertado. Onde é que está aí
Cai. Me lembrou, não sei se você já reparou no caminho do aeroporto ali, tem um aras à direita, que é bem verdinho, e os cavalos correm ali. Não sei se alguém já viu. Eu, quando eu vi essa imagem, não que seja ali, né? Mas eu me lembrei desse lugar, que é bem aqui nas Cataratas. Para mim, o lugar não é tão arrumado. É um lugar mais primitivo. Entendeu? Esse que eu estava assistindo. Parece que é mais primitivo. Inclusive a casa é tipo casa de fazenda antiga, telha daquelas bem primitivas, tal. Telha daquelas redondas, sabe como é que é, antiga? Agora, para mim não é longe, não. Devido ao processo da natureza, mas eu não sei onde. E outra coisa, foi tudo mais ou menos no fim agora desse tempo aí que vocês estavam. Agora, bem forte, bem intenso, e as ondas bem fortes. Sabe, intermitentes, de energia. De que é formada a equipe da mega euforização? Amparadores, evoluciólogos? Não, a mega euforização, a rigor, é sua, né? É a pessoa que faz. Não, agora assim, aqui não dá, né? Porque nós estamos mexendo com outras pessoas, eu estou fazendo share, compartilhando, repartindo. Eu estou falando assim. Abrindo o jogo. Então, a hora que eu faço do meu lado, meus amparadores fazem do lado deles. Então, aí nós juntamos todo mundo. E tem vocês também que estão ajudando nisso. Hoje teve gente aqui que cedeu energia nessa hora que nós estávamos mexendo, eu via direitinho. Está chegando energia aqui para o campo. Mas eu digo assim, Valdo, a equipe que tem uma equipe que epicentra a mega euforização, não é isso? Aqui no caso é a turma que está tomando conta disso. No caso aí é com o imperador tem visto isso desde o início. Aí. No caso aí tem evolução. Às vezes ele superintende tudo. Fisicamente, o epicentro sou eu. Você está entendendo? Mas vai irradiando o processo. Mas tem evolução. Pega vocês todos aqui. De vez em quando uma pessoa dá mais do que a outra, mais energia. Depende do que é. Mas no caso tem evoluciólogo mesmo, amparador de função? Tem, esse povo todo, né? Ganha a turma toda. E o amparador da pessoa, e o amparador da pessoa em si, ela também participa da equipe? No caso da pessoa assistida? Depende do que é que precisa, eles fazem na hora. Agora, geralmente, quando tem essa assistência assim à distância, é tudo técnico. Eles são especializados nisso. É gente rápida. Agora, hoje, eu estou percebendo que aqui está muito fácil de mexer hoje. Está entendendo? A elaboração do processo, o desenvolvimento, o problema da energia, as coisas todas, é tudo muito óbvio. Desde que eu vim para cá, que eu comecei a ler, eu percebi isso. Agora, a tendência vai ser isso melhorar cada vez mais, devido à acumulação das camadas, né? Nós já tínhamos atingido aí pelo cálculo, era 166 pessoas, né? Então, você veja, divide por 3, são mais de 50 vezes isso, né? É verdade, né? 160. Então, são mais de 50 que nós já fizemos, isso aí é sério. Já acumula muita coisa. Se a pessoa, se eu continuar a fazer isso, daqui a pouco tem 200 casos. Vai ficar igual ao laboratório. Tudo vai ficar mais fácil. Você está entendendo, né, como é que é? Porque tudo é o processo do local, o holopensene. Desencadeia por aí. A situação toda é essa. É a matriz do processo. Aonde emana a origem. Aí. Agora, por exemplo, vocês aí que estavam à distância, vocês sentiram o campo hoje aí, a turma que não veio aqui? Sentiu? Agora, você, por exemplo, que sente as energias, ou socorro, você tem sentido aumento das energias aqui durante a mega euforização? Porque a tendência é ampliar isso aí, vai ampliando. Agora, parece que a mega fumigação vai afastar os mosquitos da dengue, é isso? Vamos ver o que quer que dá, né? Não é fácil.
A dengue está por toda parte aí, precisa dar um jeito mesmo, né? Acabar com a água, com os pneus, dá um jeito de limpar isso aí, né? Fazer a fumigação mesmo, isso dá certo. Mas olha, ficou mais alguma coisa obscura, mal parada, qualquer coisa, fala lá. Professor, o processo do gargalo evolutivo que foi debatido ontem, a questão dos conflitos, tem a ver com os mecanismos de compensação que a gente vai criando ao longo da nossa autobiografia? Tem, mas agora, o gargalo quase sempre ele tem na questão da solução da interpretação grupal. Ele aparece para mostrar a crise de crescimento que a pessoa mais precisa no momento. Carece, mais precisa, mais necessita. E a questão, por exemplo, do mecanismo, né, de compensação nesses processos durante essa... Não, a compensação ela vem de diversas maneiras, mas uma compensação das maiores que tem é o extrapolacionismo parapsíquico. Quando a pessoa tem aquele plus, aquele algo mais, entende? Espontaneamente, como se fosse um dividendo, um prêmio, um bônus. Isso é que é a melhor coisa que tem. Okay, obrigado, e é muita gente que passa por isso, é mais do que a gente pensa. Entende? Agora, outra coisa, às vezes as pessoas são tão assim, desconectadas, desantenadas, que elas não percebem o processo de extrapolação. Num caso desses, não insiste mais, deixa a pessoa, né? É que eu percebo, por exemplo, assim, hoje de manhã eu tive uma experiência com relação ao mecanismo que a gente usa de compensação. E ele tem muito a ver, né, com a nossa aula biografia, do que a gente fez lá atrás, né, na época da monarquia, ou seja, lá onde. E leva um tempo danado para a gente perceber qual o mecanismo de compensação que a gente utiliza nisso, né? Agora, uma coisa estranha é o seguinte, por exemplo, a sua etnia é de fora. E isso é o comum aqui. Porque, na verdade, nem o Portugal, nem o Brasil, nós não tivemos feudos. A rigor, nós não tivemos feudo. O feudalismo foi todo com outros países e outras condições na Europa. Então, a coisa é muito séria nisso aí. Nem no Brasil, nem em Portugal, o povo que estuda, por exemplo, o próprio Raimundo Faoro, que tem esse livro dele aí, ele fala nessas coisas. A rigor, nós não tivemos feudo em Portugal e no Brasil. Então, o processo do feudalismo, que muita gente aqui tem, é tudo de outras etnias. Mas como aqui no Sul, principalmente na nossa área, só Foz tem 75 etnias. Então, muita gente aparece disso que é de outros países. Entende? Aqui não teve isso. Mas, em compensação, teve uma escravatura que foi das piores de tudo quanto é lado. Pois é, essa que pega bonito, né? Isso é terrível, entendeu? Entendi. Olha as coisas, o que tem no Rio de Janeiro, o que tem na Bahia, isso tudo tem escravatura no meio. Mas a escravatura tem a ver com, por exemplo, o Brasil, na época que tem os senhores dos engenhos, né? Também teve muita escravatura, não teve? E é o processo africano também, né? É por isso que a nossa população tem uma base africana hoje muito grande, né? O percentual é muito grande aqui dentro. E tem que ser para equilibrar isso tudo, equalizar, acabar com a interprisão grupal. Agora, é interessante isso, né? Você pensar. Então, no nosso meio, é muita gente da Europa, de outros países, de outra condição, isso é inevitável. Agora, o que é bom é a gente pensar que os cursos intensivos, eles são todos de muitas etnias, eles são internacionais, você está entendendo? Eles são de todos os continentes, tem gente de tudo quanto é tipo, todas as origens. Então, é uma espécie assim de ONU extrafísica, entende como é que é? Organização das etnias unidas, de tudo quanto é jeito. Isso aí pesa na balança, é importante. Na questão evolutiva, na questão da resolução das coisas, nos processos dos, vamos dizer, limpar a interprisão grupo-kármica, alcançar, por exemplo, essa noção
dos conflitos e daquela crise de crescimento que a pessoa tem. Ela admitir essa realidade com outros olhos, vendo a possibilidade de superar aquilo, que é muito importante. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 82 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 9 perguntas respondidas online, 37 votos presenciais, 8 votos online. Hoje temos 3 recados. A Mibelo, segundo Congresso de Herponologia, a Min Lascani, Escola do Parapsiquismo, Marcos, Cineclube. Boa tarde, estou aqui para convidar a todos a participarem do 2º Congresso Internacional de Herponologia, que vai acontecer aqui no CAEC em outubro de 2011. No momento, nós estamos na fase da chamada de trabalhos, que vai se encerrar em 28 de fevereiro de 2011. Quer dizer que ainda tem bastante tempo para vocês estarem preparando os trabalhos, que podem ser apresentados em 3 línguas, porque esse é um congresso internacional: português, inglês e espanhol. A chamada de trabalhos trilingües já está disponível no site do CAEC, caec@caec.org. Obrigado, estamos esperando os seus trabalhos. Então, gente, boa tarde. Para anunciar o filme de domingo, agora no Sessão. A gente vai passar, ao contrário do que a gente tinha dito já, a segunda parte do Mundo de Sofia, tá? Que é o seriado condensado que a gente arrumou original e tal. Por que a gente mudou a programação? Eu tinha dito já para algumas pessoas que a gente ia comemorar o dia do voluntariado e tal, mas a Unicim mudou um pouco a regra, né? A comemoração com sorvete, com bolo, eles vão anunciar, mas vai ser durante o Conselho dos 500. Então abriu a oportunidade de a gente fazer a continuação do filme, né, nessa mesma linha de uma semana só. Tá? Então está todo mundo convidado, o pessoal gostou da primeira parte, 1h30, a gente está exibindo em 2 partes, O Mundo de Sofia, parte 2. É pago, mas para quem for antes no evento de comemoração, domingo é Dia Internacional do Voluntariado. Aí fica dispensado do pagamento, tá? Não percam, gente. É muito bom. Obrigado. Boa tarde. Nós vamos falar sobre a Escola do Parapsiquismo. A escola é destinada a todos aqueles que querem desenvolver o parapsiquismo de maneira sistemática, de maneira organizada, de maneira metódica. Então, a escola tem uma estrutura básica com 3 eventos. O primeiro deles são módulos que vão acontecer em janeiro, julho e dezembro. Entre esses módulos tem uma série de atividades, por exemplo, aulas à distância, acoplamentário, cursos de campo, que complementam, né, todo esse processo de sistematização do desenvolvimento parapsíquico. E o terceiro tipo de atividade é um índice que avalia a prioridade que os alunos vão dar ao parapsiquismo. Ele é chamado de Índice de Prioridades Parapsíquicas. Esses módulos de janeiro, julho e dezembro, eles são de 7 dias, tem 4 campos com os EPICONs, entrevistas individuais, cada aluno vai passar com os EPICONs, e uma série de outras atividades energéticas visando o desenvolvimento parapsíquico. Então, quem quiser mais informações é só procurar a recepção do CAEC, telefone 45 3525 2652. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é lição recicladora, especialidade Seriexologia. Obrigada e boa tarde a todos.